Vamos lá. E o fato de eles não serem claros a esse respeito esconde algo muito. Esconde muita sombra. Sabe por quê? Por que, que ele não fala denominação e se esconde atrás do título de protestante? Porque ele diz, tem que ser um Sherlock Holmes para saber que eu sou um protestante. Por que, que ele se esconde atrás do título de protestante? Sabe por quê? Porque ele está há anos na internet falando mal da Igreja Católica, mas até hoje ele não descobriu qual é a denominação correta. Eu nunca disse que existe uma denominação protestante específica que é a certa, que é a verdadeira, que é a única, a infalível, a Igreja de Cristo, todas elas estão erradas. Eu tenho dúzias de artigos e vídeos também sobre esse tema. Inclusive, vamos lá, né? Vamos aproveitar que eu estou aqui com o site aberto. Vamos aqui no índice de artigos sobre catolicismo do meu site. Vamos lá para artigos sobre igreja. Vamos ver. Aqui, artigos sobre a natureza da igreja. Tudo isso daqui é só artigos que eu escrevi sobre a natureza da igreja. E todos eles eu vou argumentar exatamente a mesma coisa. A natureza da igreja é o seguinte, é um conjunto de contradições que se unem em nome de Cristo. Veja aqui uma coisa interessante. Eduardo Faria colocou uma coisa muito básica. O Banzori não se define no âmbito de uma teologia ou de uma ortodoxia. Ele não se define. Ele ficou enrolando aí, jogando... patifaria sobre patifaria. Por quê? Porque fica desconfortável para ele admitir uma teologia. Porque ele sabe que o público dele só existe em função de falar mal da igreja. Se o Banzori deixar de falar mal da igreja, ele deixa de existir enquanto youtuber. Já não podemos dizer o mesmo de mim, do João Mariano, do próprio Eduardo Faria, porque nós temos o quê? Uma base doutrinária católica. Todas as pessoas que nos veem sabem, nós somos católicos. Nós defendemos certos pontos de vista. Mas o protestante apologeta desse tipo, desse nível de baixeza, ele não quer falar o que ele pensa, porque você vai se enveredar no campo dele. E é o campo onde ele é mais frágil, porque ele não admite o que ele é. Ele não admite denominações, ou conjunto de denominações. Ele precisa generalizar esse papo de denominação como se não houvesse contradição entre eles. Aí ele faz uma falsa analogia com o catolicismo, colocando até segmentos que são rompidos com Roma. Os veterocatólicos não são católicos romanos. Os sedevacantes, muito menos. Eles já declararam realmente que não existe nem mais uma igreja romana. Que a sé está vacante, que os episcopatos e os bispos não têm comunhão válida, que os sacramentos são válidos. Então já negaram a igreja, então a gente não tem do que discutir. Então vá criar sua seitinha, sei lá, palmariana, né? Tem uma igreja palmariana bem vagabunda, uma igreja espanhola horrorosa, que é cheia desses ornamentos vazios, bota uma coroa lá num papa fajuto, enfim. É isso que é o sedevacantismo, entendeu? Então é basicamente isso. Nós temos que entender que esse sujeito é um embusteiro, um enrolador, e até agora ele não fala absolutamente nada contra o Eduardo Faria. Eu estou aqui 10 minutos, eu vou ver se eu consigo falar mais 5 minutos, que eu não vou falar todo esse vídeo, que é só besterol. Vamos lá. Eu nunca disse que tem uma denominação protestante que é a verdadeira, a correta, a certa, e as outras estão totalmente erradas. É claro que você não afirma, sabe por quê? Porque você não acredita na verdade, Banzori. Você vive do relativismo. Você vive somente da negação. Se você está dizendo que não existe denominação correta, então podemos pressupor que todas essas denominações são mentirosas. A sua lógica deduz, basicamente, que não existe uma verdade objetiva no cristianismo. Como é que um cara desse fala uma besteira dessa e acha que está empolgando todo mundo? Mas vamos lá. É um ataque a espantalho que esse cidadão está fazendo aqui. A igreja, no conceito bíblico, é justamente a reunião, a congregação de todos os fiéis em Cristo. É assim, a concordância dos fiéis em Cristo. Mas qual Cristo? Né? Quer dizer, se eu acreditar que Cristo não é Deus, não, você acredita em Cristo. Se eu acreditar na Trindade, tudo bem, sem problema. Se eu sou um nestoriano, tudo bem. Se eu sou um sabeliano, tudo bem. Se eu for, né, reunir a coleção de inúmeras heresias cristológicas e eclesiológicas, para ele tá tudo de boa, porque são apenas denominações. Ou então, quer dizer, não existe heresia, não existe heterodoxia no protestantismo. A única igreja que ele aponta o dedo como heterodoxa é a católica. Veja como o sujeito é um filho da puta. Me desculpa, eu sei que muita gente não gosta que eu fale palavrão, mas um sujeito desse é um filho da puta mesmo. Porque ele está afirmando claramente que
qualquer coisa que possa se reunir em nome de Cristo, porque a gente não envolve os espíritas também, né? Porque a gente também fala de Cristo, a comunhão em Cristo, não sei o que, é uma comunhão genérica, né? Abstrata, que não quer dizer absolutamente nada, mas que ninguém se entende. Não existe uma ortodoxia, não existe uma doutrina, não existe um caminho que diga, olha, isso aqui é verdade, isso aqui é erro. Então ele está dizendo que, não quer dizer que todas as denominações estão corretas. Ele vai dizer o seguinte, que as denominações são fragmentos da verdade. Ele disse, não, pera lá, mas Jesus Cristo nos deu uma igreja justamente para falar a verdade, não um fragmento da verdade. Essa visão é propriamente gnóstica. Essa visão é totalmente gnóstica e paradoxalmente relativista, porque ele está colocando basicamente que se você procurar uma denominação protestante, você não está buscando a verdade, mas apenas um fragmento da verdade. Claro, quem tem a verdade absoluta é o Lucas Basoli, evidentemente, né? E evidentemente que a única igreja dentro dessas denominações que tem meias verdades, a única igreja que ele insulta dizendo que é falsa é a católica. Ah, vá tomar no seu cu, cara, com devido acatamento. Pode ficar choramingando depois gravando seus reacts, dizendo que eu xingo você. Eu acho que você merece xingamento até o dia do juízo final, tá bom, meu filho? Até o dia que você vai perecer no inferno que você não acredita. Mas vamos lá. Onde quer que eles estejam. Então, se a igreja é justamente a reunião, a congregação de todos os salvos, em qualquer lugar que eles estejam, então Deus tem seus filhos na Assembleia de Deus, tem na Presbiteriana, na Batista, na Deus é Amor, em todas elas. Ah, entendi. É o seguinte, essas pessoas que você diz que são os salvos de todas as religiões, que é uma visão até esotérico-gnóstica, você podia ser até mesmo discípulo do René Guénon. Você podia ser discípulo do Frisolf Schon, dizendo existe uma unidade transcendente das religiões. Ou seja, que, na verdade, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo e muitos outros segmentos são apenas fragmentos, né? São apenas partes de uma filosofia perene que está por detrás dessa religião. Essa é a sua visão, cara. A sua visão é gnóstica. Totalmente gnóstica. Não é por acaso que você citou um gnóstico do século XVI chamado Sebastian Frank, que falava a mesma coisa, que existem salvos de todas as religiões, mesmo que ninguém se entenda em nada, né? É só um Cristo genérico, abstrato, que pode ser adequado ao gosto do freguês e pronto. Eu acredito nesse Cristo adequável ao gosto do freguês e eu estou salvo. Quer dizer, você só não está salvo se você for católico, tá? Você pode acreditar em qualquer besteira possível dessas denominações, menos a denominação, entre aspas, católica, né? Vamos lá. Mas ele tem que criar um espantalho aqui, violando o conceito, o próprio significado da palavra igreja, justamente para tentar dizer que a gente defende um conceito católico, papista de igreja, onde a igreja é uma instituição específica que é infalível, que ela está certa, todas as outras estão erradas. Meu filho, deixa eu falar uma coisa, é a Bíblia que diz isso. Quando Paulo de Tarso disse, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, a igreja casa do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, ele não está dizendo que cada segmento é uma verdade. Ele está dizendo que existe uma instituição, uma comunhão visível e invisível, porque nós temos que entender que a igreja ela tem a sua representação visível através dos apóstolos, dos bispos e da comunidade cristã, e a reprodução invisível, que é o corpo místico. Está em 1 Coríntios 12. Leia tudo ali lá. Essa mesma igreja que foi fundado por Nosso Senhor, e está em Mateus 16, 18, que ele não somente autoriza os apóstolos, mas em particular Pedro, em que ele dá as chaves do céu e o poder de ligar e desligar. Então nós estamos vendo ali que existe uma representação visível, que tem que ter uma continuidade, que tem que ter uma unidade de fé, unidade de batismo, né? Mesmo e único batismo. Isso está em quê? Efésios capítulo 4, versículo 3. Mesma fé, mesmo batismo, mesmo e único batismo. Ele está falando único e mesmo batismo. Tem que ser um único batismo, né? Mesmo Deus, mesmo corpo, mesmo espírito. Eu pergunto, qual é o corpo, qual é o espírito que há, por exemplo, num assembleiano, num batista, num penteco do Deus Amor, num presbiteriano, luterano, etc. Onde é que está a unidade de fé entre eles? Não há unidade de fé. Se não há unidade de fé, não existe igreja. Porque a igreja ela tem uma representação visível da unidade de fé. E essa igreja, a única igreja que realmente está neste critério é a Igreja Católica. E eu coloco Igreja Católica, Igreja de Roma e mais 23 igrejas particulares sui iuris. E eu não falo nem mesmo dos cismáticos. Os ortodoxos ou os tortodoxos, eles também têm seus problemas. Não vou discutir a teologia ortodoxa porque me falta certa base teológica para isso. Eu não discuto sobre assuntos que eu preciso estudar com mais profundidade. Mas os ortodoxos têm problema no quesito da unidade. Ainda que eles tentem entender de alguma forma, mas em outros eles não entendem porcaria nenhuma. Mas é aquela história. A gente percebe aqui dois aspectos. O ressentimento contra a Igreja Católica
que acho que é o ressentimento comum de todos esses apologetas protestantes. E, por outro lado, a afirmação genérica de uma igreja que não é coisa alguma, que pode ser qualquer coisa. Como o protestantismo pode ser qualquer coisa, como religião ou denominação pode ser qualquer coisa. E aqui ele se perde, se envereda numa obscuridade conceitual, justamente para ele não afirmar absolutamente nada. Vamos lá. Então, tipo, como eles têm esse conceito de igreja lá, na visão deles, é como se eles quisessem obrigar a gente a ter esse conceito distorcido de igreja pra gente. Sendo que não existe isso. Então ele tem que deturpar o significado de igreja, criar um espantalho que a gente nunca defendeu, que a gente nunca acreditou, para perguntar qual é a única igreja protestante verdadeira. Ah, claro. Realmente, falar de unidade de fé, mesmos batismos, mesmas autoridades, mesmo corpo, mesmo espírito, é distorção. Na verdade, a verdadeira ortodoxia é dizer que a igreja é a comunhão das heterodoxias. É basicamente isso. É a comunhão das meias verdades. Porque cada denominação não está falando totalmente a verdade, tá bom? Na verdade, esse conceito de verdade é uma coisa muito etérea, muito relativa, que ele não define em porra nenhuma. Só fala dizendo, nós somos reunidos em Cristo. Um Cristo genérico, um Cristo que pode ser adequado ao gosto do freguês, baseado num critério puramente subjetivo. Olha só a maluquice, ele já disse que as igrejas são apenas próximas da verdade. Então, quer dizer, Jesus Cristo não nos deixou uma verdade plena. Ou mais, pode jogar fora Timóteo, né? Porque a igreja não é a coluna e fundamento da verdade, mas apenas uma aproximação da verdade. Mas se as igrejas são meras aproximações da verdade, então por que nós acreditaríamos, por exemplo, na Bíblia? Já que se a igreja só tem uma aproximação de verdade, então a Sagrada Escritura, que é um produto da igreja, é um produto do debate bíblico, do debate canônico da igreja, né? Então por que confiaríamos na Bíblia? Pode ser que a Bíblia esteja somente próxima da verdade e não seja a plenitude da verdade. Então esse argumento pode sacrificar até mesmo a credibilidade da sola Escritura. Uma vez que, se a igreja é apenas próxima da verdade, é apenas uma espécie relativista da verdade, então nós não temos verdade na igreja. E se nós não temos verdade na igreja, tudo aquilo que a igreja ensina também é uma meia-verdade. E se a igreja também prega uma meia-verdade ou apenas uma aproximação da verdade, nada impede que a Sagrada Escritura que foi nos dada pela igreja é também apenas uma aproximação da verdade. Isso aqui é puro gnosticismo. É puro gnosticismo. Porque, claro, quem tem perfeita ciência da verdade é a teologia banzólica, que descobriu que as igrejas são apenas segmentos de meias verdades, né? E, inclusive, agora ele já disse que catolicismo é denominação. Uma hora é subgrupo, outra hora é denominação, né? E, que absurdo falar que a igreja católica é uma religião. Meu amigo, vá a merda, hein? Como se eu estivesse procurando a denominação protestante verdadeira, infalível. Quando eu já falei 1 milhão de vezes que não existe igreja perfeita nesse sentido denominacional, entre as quais a igreja católica romana é uma das. Agora, existe sim graus mais próximos de igrejas que estão mais próximas da verdade e outras que se distanciam mais. Então, lógico, uma igreja que invoca morto, que reza 1000 Aves Marias, que descentraliza Cristo completamente, isso daí não dá para ser considerado uma igreja lá muito saudável. Cara, sabe o que acontece? Você é um cara tão burro, mas tão burro. Eu digo que você é burro, sabe por quê, Banzoli? Porque no fundo, você realmente revela que você não tem conhecimento da doutrina católica, tá? Ave Maria, na verdade, é uma citação que está no capítulo de Lucas. É só você ler o primeiro capítulo de Lucas e comparar o que é Ave Maria. Segundo ponto, quando nós prestamos culto aos santos, e só para explicar aos protestantes que vão entender que é idolatria, culto não é adoração, culto é uma forma de reverência, né? Que pode ser a adoração, que é a latria, e você tem a dulia, a protodulia, a hiperdulia. Por que a igreja faz diferenciação de cultos, né? Porque isso faz parte da realidade humana. Nós prestamos culto a certas pessoas e a gente nem se percebe disso. Quando você chega com seu pai, sua mãe, honra o pai e a mãe, você está prestando culto ao seu pai e sua mãe, no sentido de homenagem, de honra, de respeito. A mesma coisa nós fazemos com os santos. E quando nós rezamos a Ave Maria, nós prestamos honra à Virgem Maria, que segundo o próprio Lucas, São Lucas no caso, o evangelista, dizia, será bem-aventurado entre as gerações. E você é tão burro, mas tão burro, que você não sabe o que é a Santa Missa. Que a Santa Missa é o quê? Nós cultuamos a presença real de Cristo no pão e no vinho. Isso sim é cristológico. Aliás, o nosso culto à Virgem Maria também é cristológico, porque a Virgem Maria participa por vontade de Deus
no plano da salvação, na trama da salvação. Toda a formação dos dogmas marianos é cristológica. Quem estuda os dogmas marianos vai saber perfeitamente isso. Mas você que não é uma pessoa inteligente, você que é apenas um beletrista, um leitor de almanaques e de propaganda anticatólica das mais vulgares, realmente você não vai entender por que nós temos tanta reverência àquela mulher que, segundo Santa Isabel, envolvida pelo Espírito, e cujo filho, São João Batista, vibrou de alegria. O que foi que ela disse? Que grande honra, mãe do meu Senhor. E é interessante que a figura em que João Batista dança no ventre de Isabel tem muita assimilação com Davi dançando sobre a Arca da Aliança. Aliás, Maria sobe ao mesmo monte em que Davi sobe com a Arca da Aliança. Tudo é coincidência? Claro que não. Aquilo tem um dom profético de falar qual é a posição da Virgem Maria como a Arca da Aliança. Ela é a arca. Ela é sagrada também. Por quê? Porque ela é uma mulher que foi tocada por Deus. Deus se faz carne no ventre dela, como entre o povo judeu, Deus se fazia presente na arca. A simbologia da arca e a simbologia de Maria é muito forte na Bíblia. Mas é preciso de um estudo apurado de teologia, coisa que você não tem. Você é um beletrista, você é um palpiteiro. Aí você vê, não é muito saudável o catolicismo. Claro, você só conhece o catolicismo por estereótipos, por falsificações, por fraudes e nada mais do que isso. Mas vamos lá. Então, é nesse conceito que a gente está falando. Não tem nada a ver com ter uma denominação que protestante perfeita e infalível. Realmente, não existe protestante perfeito e infalível. Quer dizer, cada um se julga infalível e o outro falível, evidentemente, né? Quer dizer, é uma coisa doida. Uma hora eles acham que detêm a verdade e outras eles dizem, não, nós não detemos a verdade, mas tão somente uma meia-verdade, né? A gente poderia aqui fazer uma analogia com as próprias igrejas que são mencionadas no Novo Testamento mesmo. Por exemplo, a gente sabe que João escreveu para 7 igrejas. Dessas 7, você via que 2 delas estavam bastante afundadas, já tinham se desviado largamente, como a de Laodiceia e a de Sardes. Você tinha outras igrejas, como por exemplo a de Filadélfia, que não recebeu nenhuma crítica, né, literalmente nenhuma crítica. Você tem outras igrejas, como a de Éfeso, que foi elogiada, mas também foi criticada. Ou seja, você tinha vários padrões de igrejas ali, mas todas elas são chamadas ainda de igreja. Paulo escreveu 2 cartas aos Coríntios, onde ele desce a lenha deles, critica um monte de coisa neles. Tinha gente lá que nem sequer acreditava na ressurreição, para você ter uma ideia, né? Tinha muitas heresias ali. Ué, mas não tem sentido você falar de heresia quando você diz, na verdade, que existe somente uma verdade. É tanta confusão mental que esse cara tem, eu não sei, sabe? Às vezes eu penso que esse cara tem problemas, né? Tem problemas. Olha aqui. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês, né? Com isso quero dizer que cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo, sou de Apolo, eu de Pedro e de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Observe aqui que o próprio trecho refuta o Banzoli. O que Paulo está falando? Sejamos unidos. Mas unidos em quê? Em fé, em batismo, em sã doutrina, não? Em chefia. Não é Paulo de Tarso que fala que imite a mim? Imite os apóstolos? Não é Pedro que diz sede santos como eu sou santo? Repetindo e parafraseando o capítulo 20 de Levítico? E ele se contradiz. Eu fico escandalizado como um cérebro minimamente normal pode acreditar no Banzoli. Mas vamos lá. Dentro tinha divisões que Paulo denuncia naquela carta aos Coríntios. Enfim, era uma igreja bastante problemática e mesmo assim Paulo escreve para eles e dirige a eles como igreja de Deus. É como ele começa as cartas a eles. A igreja de Deus que está em Corinto. Ou seja, mesmo as igrejas que estavam mais distantes, por assim dizer, do padrão, distantes da verdade, que já estavam mais se desviando moralmente ou doutrinariamente, até elas são reconhecidas como igrejas de Deus, porque elas não tinham ainda passado esse limite. Aqui ele faz uma mentiraiada doida. Primeiramente, quando Paulo de Tarso fala que existe uma igreja de Corinto, existe uma comunidade de Corinto que teoricamente segue os mesmos preceitos ensinados pelos apóstolos. Isso não quer dizer que essa igreja, essa comunidade, não possa ter crise de fé, não possa ter inclusive heresias.
Mas aí a pergunta que não quer calar é: como se combate as heresias? Pela afirmação da autoridade apostólica. Quando Paulo de Tarso está querendo corrigir os irmãos de fé ali, ele não está falando, por exemplo, que a igreja é a representação da meia-verdade. O que o Banzoli está falando é que é perfeitamente justificável as heresias na igreja, porque todas as igrejas manifestam uma meia-verdade. Ora, se a igreja pode se dar ao luxo de manifestar uma meia-verdade ou até mesmo heresias, então para que raios Paulo vai escrever uma carta para Corinto para corrigir as heresias? Isso não tem a menor lógica que esse cara está falando. Aí eu vou até realmente acreditar ao Eduardo Faria de que esse sujeito realmente tá, sei lá, acho que ele tomou uns tragos e começou a falar besteira. A igreja pressupõe não somente o aspecto comunitário, como também o aspecto dos dogmas de fé. E Paulo de Tarso, quando repreende essas igrejas, é justamente porque essas comunidades estão fugindo do quê? Das prescrições que foram determinadas pelas autoridades legítimas daquela época, que são quem? Os apóstolos. E os apóstolos nos deixaram quem? Os bispos. E os bispos têm como missão o quê? Defender o munus e os depósitos da fé, e eles também, pela ordenação sacerdotal que foi dada pelos apóstolos, eles têm os carismas do Espírito Santo. Então você vê que o Banzoli não acredita nem no aspecto sobrenatural da igreja. Da feita que ele diz que todas as igrejas são pregadoras de meias verdades, então não existe assistência do Espírito Santo em nenhuma delas. Para dizer, isto aqui é verdade. O que ele fala de igreja, na verdade, é um conjunto genérico de pessoas que ele alardeia serem salvas, mas você não reconhece nada de objetivo do ponto de vista da ortodoxia, do ponto de vista da fé, que possa identificá-las como pessoas salvas. Justamente porque não existe necessariamente ortodoxia. Só existe o quê? Uma alegação genérica, vazia, completamente sentimental, de um Cristo que pode ser adequado a qualquer cabeça e qualquer sentença. É ridícula a explanação dele. Então não é uma questão de falar a igreja é certa ou a igreja é errada. Não, é questão de falar de igreja certa e errada sim. Sabe por quê? Porque é o seguinte, nós temos autoridades ali querendo corrigir a igreja X e a igreja Y. Como também eu poderia citar, no caso, a carta de São Clemente aos Coríntios, da igreja de Roma, tendo legitimidade na sucessão apostólica de corrigir uma igreja. Então existe sim um aspecto hierárquico, como existe também um aspecto místico da igreja. Quando Paulo de Tarso diz, a igreja é a casa do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, ele está dizendo o seguinte, que dentro dessa igreja, por mais que os membros individuais possam errar ou possam até apostatar, mas esse mesmo corpo será inspirado pelo Espírito Santo para se corrigir. E que, por isso mesmo, a igreja é cobrada em sua unidade, em sua apostolicidade, em sua ortodoxia. E que os apóstolos nos deixaram pessoas fundamentalmente ordenadas para esse fim. E não só pessoas, mas todo o corpo de ensinamento está guardado na igreja. Agora, se você diz que a igreja não é coluna e fundamento da verdade, mas apenas meia coluna e meio fundamento da verdade, e se você diz, por exemplo, que a igreja não tem autoridade para afirmar absolutamente nada, resta saber o seguinte. Primeiro, Paulo de Tarso é o que na igreja? Ele também é parte da igreja. Ele também tem autoridade dentro da igreja, junto com os demais apóstolos. E se ele tem autoridade junto com os demais apóstolos, então ele pode chegar lá e corrigir os membros da igreja. O fato da igreja deter o munus de ensinar a verdade não quer dizer que algumas pessoas dentro dela não possam se desviar. Podem se desviar. E cabe à autoridade legítima corrigir isso. É por isso que existe sã doutrina. É por isso que existem autoridades eclesiásticas justamente para isso. E mesmo as autoridades eclesiásticas podem errar, mas só que existe o peso da tradição, o peso das regras eclesiásticas, o peso também de todo um aparato doutrinário que mantém a igreja alinhada com a missão que Cristo nos deu. E isso sem prejuízo do Espírito Santo, porque pelo jeito você não acredita mesmo que o Espírito Santo atue na igreja. Você apenas acredita que o Espírito Santo atua individualmente em pessoas. Isso não é igreja. Igreja implica eclésia, comunidade. Cadê a comunidade dessas pessoas salvas? Não existe. Você está dizendo apenas que a salvação é radicalmente individualista. Então não existe corpo místico nessa retórica sua. O que existe é apenas o quê?
o Espírito Santo escolhendo aleatoriamente certas pessoas individualmente em vários segmentos completamente deslocados para o âmbito da salvação. Só que elas não se entendem em pontos de fé. Se elas não se entendem em pontos de fé, então elas não têm a revelação do Espírito Santo. É muito simples. Você não se percebeu da contradição, ô idiota? Mas vamos lá. Eu frequento a Assembleia de Deus, mas isso não significa que a Igreja Assembleia de Deus seja a única denominação protestante verdadeira. Todas as outras estão erradas. Isso não existe, isso é tão ridículo. Não, aí que tá, meu filho. Não tem lógica o que você está falando. Isso aí quebra o princípio da identidade. A não pode ser B e B não pode ser A. É o princípio da identidade e o princípio da não contradição. A igreja, por definição, ela tem que ser única. Ela tem que guardar os mesmos pontos de fé. E ela tem um aspecto sobrenatural que você nega. Você está dizendo que a igreja é puramente humana. Você está sendo herético, no pior sentido da palavra, no sentido da eclesiologia. E um merda como você ainda fica se arrogando. Eu sou professor de teologia. Um professor de teologia que não sabe o básico disso. Quanto seria alguém falar que, sei lá, a igreja de Éfeso é a igreja verdadeira do tempo dos apóstolos e todas as outras igrejas eram falsas, não estavam erradas. Não faz sentido uma coisa dessas. Não, filho, não é isso. A igreja, ela é uma comunhão. Primeiro que a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica, a igreja de Corinto, a igreja de Jerusalém, todas elas, e a igreja de Roma, elas todas eram uma unidade. Elas têm uma unidade baseado nos mesmos dogmas de fé, mesmo batismo e também nas mesmas autoridades, porque as autoridades é que afirmavam o que estava errado e o que estava certo. É por isso que nós temos repreensões de certas igrejas. Por quê? Porque existe uma doutrina verdadeira e porque a igreja se arroga uma verdade. Eu não posso colocar uma disciplina baseada numa meia-verdade ou numa aproximação da verdade, como você está falando. Então você está dizendo que os apóstolos têm aproximações de verdade. É isso que você está dizendo. Se esses homens lideravam a igreja e eles tinham auxílio do Espírito Santo, nada impede que eu acredite também que existia uma continuidade do Espírito Santo atuando na igreja, como de fato Jesus Cristo prometeu isso. Eu vos mando o Espírito Paráclito. Eu vos acompanharei até o final dos tempos. O que significa isso? Significa que a igreja, por mais que ameaçada de se corromper, ameaçada de prevalecer as portas do inferno, isso não aconteceria. Por quê? Porque o Espírito Santo, porque a missão de Deus sobre a igreja não permitirá isso. E isso se reflete na vida dos grandes santos, dos grandes doutores, dos grandes combatentes da igreja, como tivemos. Tivemos Santo Atanásio, tivemos São João Crisóstomo, nós tivemos Agostinho, nós tivemos grandes homens que defenderam a ortodoxia dentro da igreja e combateram as heresias dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja ela também se expressa numa identidade e também num propósito de verdade absoluta, que não pode ser uma meia-verdade, porque se é uma meia-verdade, então Paulo também é meio verdadeiro, Pedro é meio verdadeiro, João é meio verdadeiro e os evangelistas são apenas meias-verdades. É isso que você está falando, idiota, seu besta. Porque apesar delas terem acertos e erros, todas elas são chamadas de igreja de Deus, porque todas elas compartilham de um núcleo comum da verdade cristã, assim como acontece com todas as igrejas que são legitimamente evangélicas, legitimamente protestantes. Não, filho, não é verdade o que você está falando. Não é verdade. A sua comparação é completamente descabida com relação até mesmo à igreja apostólica, porque as igrejas apostólicas elas tinham unidade de corpo místico e unidade institucional. Quem é que vai dizer que os apóstolos não tinham chefia sobre toda a igreja universal? Quando vemos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, os apóstolos se reunindo, tá, em Jerusalém, no primeiro concílio da igreja, discutindo sobre os hábitos judaicos. Isso está em Atos dos Apóstolos. Nós temos o primeiro concílio da igreja. Os apóstolos se reunindo para falar sobre determinadas regras relacionadas à igreja. E aquilo que estava se reunindo era aplicável a todas as igrejas, e não apenas algumas. Uma Assembleia de Deus pode se reunir em concílio com a igreja batista, com a igreja, sei lá, anglicana, com a igreja luterana? Não, porque eles não têm comunhão de fé. Mesmo que eles tentassem fazer isso, eles não se entenderiam. Porque o arcabouço cultural teológico é tão diferenciado e tão antagônico que eles mesmos se consideram uma parte do outro. Não é o que acontece
nas igrejas apostólicas. As igrejas apostólicas têm chefias. E tem chefias legítimas que foram ordenadas pelos apóstolos. Isso está na patrística, já está registrado aí há tempos imemoriais. Então, algumas vão, de fato, estar mais próximas do padrão bíblico, outras vão se distanciar um pouco mais, mas não existe essa coisa de igreja certa ou de igreja errada. Então pronto, se existe apenas uma aproximação, então não existe verdade na igreja. Existe então somente meia verdade. Então Paulo de Tarso, quando ele pregava e ele orientava aquelas igrejas que estavam caminhando para o erro, então nós temos que presumir que os apóstolos falam meias verdades ou aproximações das verdades. E podemos também presumir que a Bíblia seja uma aproximação da verdade por essa lógica, porque a Bíblia foi desenvolvida dentro da igreja. Ela foi desenvolvida em torno de pessoas. Ela foi desenvolvida em torno de quem? De apóstolos que escreveram, redigiram os evangelhos, né? João, Mateus, no caso, e também Lucas e Marcos, que eram discípulos de apóstolos, né? Então nós temos que falar que essas pessoas só tinham aproximações de verdade, porque não existe nenhuma igreja verdadeira. Não existe nenhuma igreja que possa falar com autoridade que algo é verdadeiro. Simplesmente qualquer coisa pode ser falada como uma aproximação. Isso aí é um relativismo vagabundo. Isso aí se identifica como teólogo. Isso que é o pior de tudo. A igreja certa, se você quiser colocar nesses termos, seria todas aquelas que mantêm o núcleo básico da verdade, a ponto de poder ainda ser considerada uma igreja cristã. Sim, mas o que define o núcleo básico de verdade, meu filho? Você está simplesmente caindo num subjetivismo, no relativismo, justamente porque esse núcleo básico não existe no protestantismo. Eu costumo dizer aqui para os meus amigos que o protestantismo já aniquilou praticamente todos os artigos de fé possíveis que vocês possam imaginar do que a igreja desenvolveu. Eles já sacrificaram o batismo, já sacrificaram a Eucaristia, já sacrificaram os sacramentos, sacrificaram a imortalidade da alma, esse aqui é mortalista, é aniquilacionista, né? Sacrificaram o domingo e sacrificaram também a própria Trindade. Tem segmentos protestantes, e não me venham com os testemunhos de Jeová, porque isso surge na verdade nos socinianos e os puritanos. Existem grupos unitaristas puritanos que negam a divindade do Nosso Senhor e negam a Trindade, porque a Trindade não está na Bíblia, pronto, é inválido. Então, o protestantismo ele sempre nasce de uma negação de um dogma essencial, de uma recusa à tradição anterior. E existe um processo de desagregação. Então não existe um núcleo central em nenhuma igreja protestante. Você pode ter laços de aproximação, mas mesmo assim são divisões. São divisões. Eles não se entendem. Mas enfim, vamos ver o besterol. Ou seja, uma igreja certa é uma igreja que ajuda as pessoas a se aproximarem de Deus e não a se distanciarem dele. Sim, mas o que define o que aproxima de Deus e o que distancia de Deus? Isso não quer dizer nada que você está falando. Você não sabe nem teologia, cara, para falar uma besteira dessa. Isso para mim é argumento de malandro, isso é argumento de Pablo Marçal numa entrevista lá com... Acho que foi o Mamãe Falei. O Pablo Marçal chegou e começou a dizer: olha, eu sou a favor do governalismo. Aí eu dizia, mas o que é o governalismo, né? O governalismo parece assim o Samoyeda do, sei lá, do país dos Bruzundangas, sabe? Aquela coisa, aquela invencionista que não quer dizer porra nenhuma. É a mesma coisa, a teologia do Banzoli, a teologia do governalismo, que não quer dizer nada, né? Mas vamos lá. E uma igreja falsa seria uma igreja que induz as pessoas a, por exemplo, cultuarem os mortos, né? A se distanciarem de Deus, ao invés de serem conduzidos para mais próximos dele. Veja aqui como ele é mentiroso. Ele é um cara realmente com problemas psicológicos. Quando ele fala a questão do culto aos mortos, ele se esquece, por exemplo, que o judaísmo antigo cultua os mortos. Por exemplo, quando os judeus chamam o pai Abraão, ele está cultuando o morto, ele está reverenciando um patriarca, o pai da fé. Pai Abraão, Abraham, né? Ele está cultuando um personagem que morreu. Os profetas também são cultuados. Então, quando ele fala de culto aos mortos, claro, ele está se referindo ao catolicismo. Mas esse cara é tão burro, ele é tão primário de inteligência, que ele não percebe que o culto aos mortos é uma constante na história humana. E ele nem se percebe que quando ele lembra de Calvino, de Lutero, de alguma forma ele presta culto. Só que o protestante ele não sabe o que é o culto. Ele coloca assim em dois dilemas diferenciados. Você não presta culto a ninguém e só presta culto a Deus. Então eles partem da ideia de que culto é sempre adoração. Quando na verdade culto não é necessariamente adoração. E culto aos mortos
Claro, nós cultuamos sim os mortos. Você não cultua a memória da sua mãe? Não cultua a memória da sua família? Claro, você está cultuando os mortos. Nós não estamos cultuando pessoas notáveis no nosso país? Claro, nós cultuamos os mortos também. A Virgem Maria, os apóstolos, nós cultuamos a memória deles. Logo, nós cultuamos os mortos. Meu Deus, a capacidade que esse cara tem de falar merda é uma coisa assim insólita. Vamos lá, vamos ver esse aqui. Isso não tem nada a ver com dizer que uma denominação está certa, todas as outras estão erradas. Não, claro, então ninguém tá certo, ninguém tá errado. É simplesmente no plano subjetivo da aposta, assim, sabe? É uma roleta russa ou uma aposta pascalina, mas vamos lá. Isso daí é um espantalho que ele está criando, nenhum evangélico defende isso. Você pode ter certeza que ele não ouviu isso no seminário que ele fez para virar pastor presbiteriano. Ele nunca ouviu isso, ele sabe que nenhum evangélico defende isso, ele sabe muito bem disso. Não, nenhum evangélico é mentira. O adventista, ele defende os postulados de fé dele e rejeita outros postulados. O calvinista defende os postulados de fé dele e rejeita outros postulados que não entram no calvinismo. O luterano também é a mesma coisa, excessivamente. Então não vem com essa mentira não, viu, Basoli? Não são todos os protestantes que seguem essa concepção sua gnóstica retardada, doida, de achar que as igrejas são meias verdades ou verdades apenas parciais. Não, isso é mentira sua. Isso é mentira, você está mentindo para o seu público. Mas é um espantalho que ele tem que criar. Por quê? Porque ele é um cínico, um dissimulado, um falso, um cara que precisa mentir para angariar seguidores, para convencer o gado que segue ele. Não, meu filho, você mentiu assim em 15 minutos de vídeo. Mas vamos lá, besterol. Agora, se realmente, para você ser chamado de igreja certa, que ele diz, tem que ter 100% da verdade, nunca pode ter errado nada, né? Não pode ter se distanciado nada. Então, a igreja que disparado seria a mais longe de estar certa, seria justamente uma igreja que ao longo da história queimou milhares e milhares de pessoas na fogueira. Então pronto, isso também se aplica ao protestantismo. Calvinistas queimaram milhares e milhares de pessoas. Aliás, já que você tocou nesse assunto, meu filho, os calvinistas queimaram mais gente do que os católicos. Mais gente do que os católicos. Os luteranos também. Seja esse segmento que matou gente para cá não foi o protestantismo. Matou a partir da reforma protestante. Henrique VIII matou dezenas de milhares de pessoas. Claro que ele vai dizer que o anglicanismo não é protestante porque segue alguns aspectos católicos. Eu não sei nem o que significa seguir aspectos católicos, porque até seguir a Bíblia de alguma forma é ser católico. Talvez ele vai dizer que os anglicanos não sejam tão protestantes radicais como ele, dentro do radical subjetivismo teológico, eclesiológico e heterodoxo que ele prega. E eles não são mesmo. Ainda bem, né? Pelo menos eles podem até se aproximar da verdadeira fé. Nem os luteranos concordariam com ele. Mas, se existe revolução que matou milhares de pessoas, foi o protestantismo. Matou na Inglaterra, quando o anglicanismo subverteu a igreja. E não me vem dizer que o anglicanismo não foi influenciado pelo protestantismo, foi, porque embora Henrique VIII tenha rompido com a igreja de Roma, ele começou a permitir o quê? A inserção de certos aspectos protestantes, através inclusive das suas nomeações. O arcebispo Cranmer, Thomas Cromwell, a influência até de Ana Bolena, de Catherine Parr, todo aquele pessoal todo. E detalhe, a definição mesmo protestantizada da Revolução Protestante na Inglaterra vem com o Common Price de 1549 do senhor Eduardo VI, que era filho de Henrique VIII, e que criminaliza o catolicismo na Inglaterra. E isso sem prejuízo também das outras revoluções. Na Suécia, é bispo, padre sendo decapitado, é mosteiro sendo saqueado, roubado, como aconteceu na Inglaterra, né? Na Alemanha, a mesma coisa, os príncipes alemães tomando os bens da igreja e se autodeclarando papas, digamos assim, das suas igrejas nacionais e sucessivamente. Isso gerou matança, gerou morte de pessoas. E não somente a morte, mas também a roubalheira monumental dos bens da igreja, tá? Uma roubalheira horrorosa. E aí o sujeito veio com esse papo de dizendo que a religião que queimou milhares de pessoas. Você é muito cara de pau, bicho, muito cara de pau mesmo. Vamos lá. Você acha que Jesus iria provar uma coisa de uma coisa dessa, né? De uma igreja sanguinária, sádica dessas, queimar em praça pública, em alto da fé, diante de famílias, diante de multidões, de crianças, inclusive, ir lá e torrar até a morte gente que discordava de uma ou outra doutrina católica? Filhão, os calvinistas mataram dezenas de milhares, se não centenas de milhares de pessoas. A queima das bruxas na Europa é um fenômeno muito mais protestante do que católico. Existem estimativas, evidentemente, de 20, 30, 40 e até 100 mil pessoas mortas. Na Suíça, na Alemanha,
na Dinamarca, na Suécia, na Inglaterra, dezenas de milhares de pessoas executadas. A Inquisição não chegou nem milésimo disso. Hoje em dia, quando mais se estuda a Inquisição, mais se descobre que o número de pessoas mortas pela Inquisição é uma coisa muito pequena, uma coisa muito ínfima. Enquanto o protestantismo foi pródigo de matança. As bruxas de Salem foram o quê, meu filho? Então podemos dizer que o protestantismo é sádico, é assassino, é criminoso, não sei o que e tal, tal, tal? Podemos dizer. Calvino não matou Miguel Serveto? Aliás, existe uma história em Genebra que até uma criança foi decapitada porque desonrou pai e mãe. Isso em Genebra. Genebra da ditadura do senhor Calvino. Aí ele começa a relativizar. Não, Calvino não fez isso, aquilo. Claro que fez. Ele impôs realmente uma ditadura que proibia teatro, proibia obras de arte, proibia tudo. Como Oliver Cromwell também é um assassino, um genocida. Massacrou boa parte da população irlandesa. Aí você vem com esse papo de que a igreja é sádica, assassina. Deixa de ser mentiroso, cara. Sádico, assassino foi a Reforma Protestante. Quantos camponeses não foram assassinados lá, os anabatistas? Vocês massacraram os anabatistas. Centenas de milhares de pessoas mortas numa guerra civil causada e insuflada por luteranos. Por exemplo, Thomas Müntzer, que liderou a revolta camponesa, ele era primariamente luterano. E o Lutero tinha essa mania de exaltar os ânimos e depois, quando a coisa perdia o controle, ele puxar o tapete. Então não me venha agora dizer que a Igreja Católica é assassina. Então, por essa lógica, também vocês são assassinos. Vamos lá. Acho que isso daí é uma igreja de Cristo. Isso daí é uma coisa que Jesus aprovaria. Eu pergunto, Jesus aprovaria Lutero mandando passar fio de espada aos camponeses? Jesus Cristo aprovaria Henrique VIII banindo a sua primeira esposa para casar com a segunda e depois cortando a cabeça da segunda? Massacrando populações inteiras de católicos? Como foi no caso da peregrinação da graça? Roubando os bens da igreja? Expulsando os camponeses de suas terras, como ele fez? Expulsando os monges? Ou então queimando dezenas de milhares de bruxas, como aconteceu em vários países protestantes? Será que Jesus Cristo aprovaria também? Quando o protestantismo causou um palco de guerras civis em toda a Europa? E você vem falar essa merda pra mim? Vai estudar a história da reforma, idiota. Você não tem nem conhecimento de história da reforma e vem com esse papo propagandístico pra mim? Isso pode seduzir a tua turma de letrados, mas não a mim. Porque eu já li sobre o assunto e digo, vocês foram muito mais sanguinários e revolucionários. E a igreja, na verdade, em muitos aspectos, reagiu à violência de vocês. Eu não estou dizendo que católicos não cometeram atrocidades, nem nego isso. Mas eu acho que protestante querendo falar mal de católico, quando fizeram massacres horrendos, e inclusive uma política genocidária dos católicos na Inglaterra, e quando não genocidária, uma política de conversão violenta, em que um Estado se torna herético, e esse Estado herético converte toda uma população na base da força, isso foi protestantismo também. Então não me venha agora com esse papinho, com esse choro para público protestante, tá bom? Se existe uma igreja que com certeza não é uma igreja correta, não é uma igreja 100% certa, que nem ele faz questão de falar aqui, então com certeza essa igreja é a igreja romana. É claro, você pode aceitar as inúmeras heresias, você pode negar a trindade, você pode negar a imortalidade da alma, você pode negar a Eucaristia, você pode negar batismo, você pode negar tudo, mas você é cristão, tá? Só não é católico, tá? Tá bom? Você, como católico que acredita na trindade, é menos cristão do que um testemunho de Jeová. É menos cristão do que um puritano unitarista que dizia que o Natal tinha que ser proibido. Tá bom? É isso que o Banzoli tá falando. Banzoli, olha, eu fico escandalizado com a sua falta de transparência. Com a sua falta de honestidade. Se é que podemos dizer falta de caráter. Porque falando isso, você sabe que você tá mentindo. Você sabe que você tá mentindo. Ou então, eu vou fazer uma caridade a você e presumir que você realmente é um tremendo de um ignorante. Que tal? Vamos lá. Tem nenhuma outra que possa se distanciar mais moralmente do padrão bíblico do que uma igreja assassina, perversa, sádica e monstruosa que nem essa. Claro, realmente, olha só. Príncipes, adúlteros, canalhas, assassinos, Henrique VIII, Filipe de Hesse, Frederico da Saxônia, Gustavo Vasa, bando de canalhas, ladrões, Cristiano da Dinamarca, um assassino,
que aderiu à igreja luterana porque ele queria uma igreja estatal só para ele ali, nomeando funcionário público que virou pastor luterano. E Filipe de Hesse, lembremos que era um bígamo. E Lutero, inclusive, fazendo vista grossa a bigamia dele, ele tinha uma mulher que ele era casado, mas ele não tinha muita, né? Não tinha muita atração. E ele tinha uma amante. Aí ele foi pegar na Bíblia vendo que havia poligamia. E aí ele falou assim, olha, Lutero, o que você acha de eu casar com as duas mulheres? Aí o Lutero ficou assim, enrolou, e no final o Filipe de Hesse casou com 2 mulheres, tá? Casou com 2 mulheres. E isso porque eu não tô falando de outras loucuras que surgiram através da reforma, tá? É gente tirando a roupa, é gente não querendo ler livros, porque todo mundo tinha que ver que nem a igreja primitiva. E inúmeras outras alucinações que surgiram a partir da reforma. Isso existiu. E isso sem prejuízo dos anabatistas, tá? Porque os batistas ficam, sei lá, molhadinhos quando se fala dos anabatistas. Mas os anabatistas eram os assassinos. Eles insuflavam a revolta, a matança generalizada. Uma ditadura comunista, como aconteceu na rebelião de Münster. Não estou falando de Münster, né? Estou falando de Münster. Quando eles tomaram o arcebispado, o episcopado de Münster, e implantaram uma ditadura em que até se dividiam mulheres. Isso aí é reforma protestante também. É reforma protestante. Os anabatistas, ou seja, os que batizavam de novo. E Henrique VIII, que matou um caralhão de pessoas lá para impor a igreja anglicana. Aí ele fica com esse papinho para relativizar o sangue, dando a entender que o Henrique VIII era uma espécie de católico que não era muito protestante. Vá merda, vai. Vá merda. É verdade que Henrique VIII, a princípio, não chegou a fazer uma ruptura total, mas os descendentes deles, no caso os Tudor, fizeram. Criaram aquela coisa aberrante chamada Igreja Católica Inglesa. Como os luteranos também criaram as suas igrejas ditas católicas luteranas, digamos assim, né? Uma imitação, né? Com o rei, chefe, papa da Igreja Nacional. Aí você vê com esse papo de assassina, sádica, vá pra puta que pariu, cara. Deixa de ser desonesto. Se existe uma coisa que protestante não tem moral pra falar, é do católico. Nesse sentido de banho de sangue. A reforma protestante foi revolucionária, foi ladra, foi assassina. E foi herética. Demoliu o cristianismo. Devastou o cristianismo. Se hoje nós temos uma crise da cristandade, ou seja, do sumiço completo da cristandade, foi por causa da reforma. A reforma abalou as estruturas da cristandade ocidental. E da cristandade como um todo. Abalou de tal forma que abriu espaço para o secularismo, para a ascensão do Estado, para o absolutismo, para tudo que não presta, porra. Aí você vem com esse papo furado pra mim? Ah, tá bom. Mas vamos continuar lá com o vídeo dele. Ele já pertenceu a várias denominações. Ele fica pulando de denominação em denominação. Ué, mas se ele já sabia que eu fico pulando de denominação em denominação, que eu pertencia a várias denominações, então como é que ele disse lá no vídeo anterior dele que ninguém sabe a religião dele? Ele já explicou aqui que na cabeça dele, que a gente já viu que está completamente errado esse conceito, denominação é a mesma coisa que religião, na cabeça dele. Então quando ele falou que ninguém sabe a religião dele, ele está falando que ninguém sabe a denominação dele. Mas aqui ele está contradizendo aquilo que ele falou, porque ele está falando que eu já passei por várias denominações. Ou seja, ele conhece a história da minha vida. Isso não tem o menor sentido. Veja uma coisa. Quando o Eduardo Farias está falando que ele pula de denominação em denominação, significa o quê? Ele está colocando isso como uma hipótese. E observe que o Banzoli até agora ele não afirma absolutamente nada. Ele enrola e fica nesse papinho furado relativista liberal. Claro, liberal mandando todo. Quando é catolicismo é o antiliberalismo total. Mas com relação às heresias das seitas evangélicas, tá tudo de boa. Todo mundo tá unido em Cristo, pronto, acabou, né? Vamos lá. Ele sabe disso, entende? Olha como é que ele é cínico, olha como é que o cara é falso. A gente pega na mentira. Ele próprio desmascarando a mentira dele anterior. Então ele conhece sim a minha vida, ele sabe que eu já pertencia à igreja X, depois à igreja Y. Ele sabe disso. Não é que seja falso, cara. Você tá fugindo da questão que ele tá colocando. Quando ele coloca que você tem várias denominações, isso explana o fato de que você não tem coerência doutrinária no que você defende. Isso mostra que você trata a religião como se fosse um gosto, um prato de comida. Hoje eu vou comer feijão, amanhã eu vou comer, sei lá, eu vou comer um bife.
eu vou comer uma pizza. É assim como você trata a religião. Mas ele tem que criar um espantalho de que eu escondo a minha denominação, que ele sabe que é falso, porque ele sabe que eu já falei várias vezes a denominação que eu pertenço e as que eu pertenci no passado, e justamente por isso ele fala aqui que eu mudei de denominação. Agora, como é que ele poderia saber que eu mudei de denominação se ele não sabe a denominação que eu tava, ou a denominação que eu tô? Ele mesmo confirma que muda de denominação e depois ele tenta desdizer o Eduardo. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus, que besteira, besteira, besteira. Entende como é que o cara é cínico? Ele sabia da minha história, ele sabia de qual denominação que eu pertencia, etc. E mesmo assim, ele cinicamente, falsamente me acusou lá de esconder a minha denominação, sendo que eu nunca escondi, eu sempre falei para qualquer pessoa que me pergunta. Então é o nível do cinismo que a gente vê de um sujeito que nem esse. Vamos seguir. Esse Banzoli defende o sono da alma, que é uma heresia que nem os protestantes defendem. Esse cara literalmente nem sabe o que é o sono da alma. Você percebe, ele ficou aí, né, supostamente 7 anos fazendo seminário na igreja presbiteriana e ele nem sequer sabe o que é sono da alma. Porque eu nunca defendi sono da alma em lugar nenhum. Cara, é bizarro isso. Inclusive, eu tô aqui com o meu livro aqui, da Lenda da Imortalidade da Alma. Olha aqui aquilo que eu escrevi na página 819. Tem várias outras páginas onde eu afirmo a mesma coisa, mas vamos lá. Assim, apesar do sono não ser literal, a metáfora não é à toa e muito menos adequada, mas justifica a sua razão de ser por expressar com maestria uma condição análoga à da morte seguida do despertar da ressurreição. Veja uma coisa interessante. Ele está admitindo basicamente o que o Eduardo Faria está acusando nele. Porque esse papo do sono da alma é a retórica que os mortalistas, os aniquilacionistas fazem para negar a imortalidade da alma. E o Banzoli precisa se esconder e se respaldar no anticatolicismo dele porque ele não tem nada o que afirmar. Ele não tem nada o que afirmar, ele só tem o que desdizer. Vejam, meus amigos, são quase 2 horas de vídeo, eu não vou me delongar muito, é muita besteira, é muita patifaria, tá? Eu vou parar por aqui, mas eu acho que muita coisa já foi respondida. E na verdade, o Eduardo deu um banho nesse cara e esse cara começou a se enrolar e piorou mais ainda. É a emenda pior do que o soneto. Então, meus amigos, um grande abraço.